Welcome to this episode, ladies and gentlemen. Esse episódio vai ser em inglês? Não, mas deveria. Mas deveria, né, Jacinto? Deveria ser, né? Eu já errei. Pessoal, nós estamos aqui hoje. Você senta na sua poltrona e se aconchegue, porque o episódio de hoje é internacional e vai ser o seguinte, vai ser um chacoalhar para você sair dessa inércia. Aprenda inglês de uma vez por todas. Estamos aqui, eu, Jacinto Lanas, com a presença maravilhosa de Tainara Fabi. Tainara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje nessa brilhante mesa. Hi, everyone. How are you doing? I hope you're good. Pretty good. Pretty good. Põe a legenda aí, viu? Eu pensei que ia ser em inglês, né, gente? Vim preparada. E podia ser, né, Tainara? Tantos brasileiros que ainda não falam. Você, depois desse episódio, o seu objetivo vai ser destravar a tua mente para falar o inglês. E a Tainara vai, com certeza absoluta, destravar aí todas as barreiras e os mitos por detrás do aprendizado dessa língua que é maravilhosa, né? Gente, deixa eu apresentar aqui a nossa convidada especialíssima de hoje. Tainara Fabi é empresária do ramo de língua inglesa. É formada em letras /inglês pela UEG, Universidade Estadual de Goiás. Pós-graduada, o negócio que tá chique. Pós-graduada em docência universitária, tem diversos cursos na área, inclusive o curso Practical Teacher, realizado em Londres, pessoal, na International House London. E ela possui 12 anos de experiência na área e tem muitos alunos e tem muita bagagem de experiência que vai ser hoje colocada nessa mesa maravilhosa aqui. Show de bola, né? Show de bola Nós estamos gente, a gente estava aqui falando em off umas experiências do Jacinto que a gente riu demais. Vou contar. Fica aí até o final. Se tiver umas curtidas aí. Não, vai ter, o Jacinto vai contar. Ó, se você metralhar o dedo nessa inscrição, porque 80% das pessoas que nos assistem ainda não são inscritos no canal. Então, por favor, pessoal, metralha aí. Se inscreve, like, é importante, é de graça. E o subscribe. Vamos falar tudo em inglês aqui. Subscribe. Pessoal, fica até o final que você vai ver. Você vai ver que o seu objetivo de aprender o inglês com esse episódio de hoje vai ficar nas alturas. Tainara, primeira pergunta maravilhosa aqui. Vamos lá. Você nasceu fora do Brasil? Você é estrangeira? Você... Não! Como é que surgiu I'm esse... Brazilian, sou super brasileira, goiana. Goiana também? Goiana, gosta de piqui, de pamonha? Claro. Mas, então, que Goiás... então é original. O goiano é mais fácil de aprender inglês, né? Porque a gente fala why. E esse why, explica depois o why, de onde que vem o why, Tainara? Tem lendas, né? Pessoas que falam que esse why surgiu lá da época da mineração. É mesmo? Sim. Que top, cara. Sim, porque daí os estrangeiros, né, vinham e ficavam why. E aí o pegou, mineiro, né? Why, que é isso, né? Aí, e daí, pessoal. Esse why que cara, significa porque. Significa porque... na verdade, tornou o nosso uai goiano, mineiro, né? Tem essa disputa aí entre goianos e mineiros. Quem é o dono do uai? Não, porque teve a disputa quem é dono do piqui, da pamonha e do pão de queijo, né? Verdade. Aí o mineiro ganhou o pão de queijo, o goiano ganhou do piqui ou da pamonha? Da pamonha. Tá uma briga. O piqui, aí o piqui tá na briga, porque o Tocantins tá querendo... E agora vamos colocar o uai também, né? O uai, porque... Mas que legal saber que veio do inglês, assim. Sim, é um mito, né? Pode ser que seja, pode ser que não. Mas tem todo sentido, né? Mas, muitas palavras brasileiras acontece isso. Sim, mas, por exemplo, nós aqui, o fato da gente puxar o porta, né? Aqui, porteira, isso ajuda, assim, o sotaque do goiano, principalmente no inglês americano, que tem talvez mais esse anasalado, assim. Ele ajuda, assim, ou não? Sim, ajuda. Você percebe? Às vezes eu falo pro aluno, esse R é exatamente o R que você usa pra puxar no porta. Esse sonzinho puxado é o que tem em várias palavras, porque em inglês o R não tem som de R. Você não fala rato. O R não tem som de Ra. O que tem som de R é o H. Você não fala rouse, você fala house. Né? Então o H tem um som de R. E acontece o contrário com o R mesmo, esse som de ra. É ra, ri, ru. É, basicamente isso. Então deve ser fácil a gente perceber um carioca falando inglês, né? Que ele tem um porta, né? Porta. Talvez ele deve falar uma... Só com X, né? Ou então X, ele fala teacher.
Teacher. Ia falar assim, né? Teacher. Com certeza. É uma variação bem interessante, né? Porque não só os brasileiros, né? Essas variações aí de estados, mas diferenças de inglês, por exemplo. O inglês é universal, ele pertence a todo mundo. Então, o brasileiro com o sotaque de brasileiro falando inglês, o japonês, o indiano, e todo mundo, né? O chinês falando 30. Isso. Como é que o chinês fala 30? Como é 30? 30. Será que ele fala 13? 30? Não, mas eu sei que eles falam thank you. Thank you. Ao invés de eles falam thank you. Ao invés de thank you. E às vezes a gente se cobra tanto, né? Eu preciso falar inglês igual americano, igual britânico, igual australiano, canadense. Mas não, você tem que falar inglês com o seu sotaque mesmo, de brasileiro, né? Por ser uma língua que não pertence, não tem dono. Ela é universal para ser utilizada por todos, né? Legal. Então, aí, de onde surgiu assim, seu interesse pelo inglês, especificamente? Eu acho que eu já nasci pra falar inglês, gente. É uma paixão. Nossa. Não sei se por escutar muita música. Eu sou goiana, meu pai é mineiro, mas eu não cresci ouvindo sertanejo. Eu cresci ouvindo Bee Gees, U2. Então, né, era nesse nível. Eu acredito que dali veio o meu interesse por inglês. E já com 7 anos de idade, minhas cartinhas eram todas em inglês, né? Era um inglês que eu inventava. Eu já cheguei em 1º de abril, me fingi de americana. Nossa, em cidade do interior. E as pessoas acreditaram. Até meu pai lá desmentir. Opa, que essa aí é bem goiana, não é americana, não. Bem básica. Sim, porque eu fingi mesmo ser americana, porque eu era apaixonada na língua. Tão apaixonada que aprendi sozinha. Olha, cara. Autodidata aí. E qual que é a maior facilidade? Eu sei que, gente, a gente vai falar sobre a empresa da Tainara, sobre tudo mais, assim, até o seu jeito comunicativo de ser, se facilita ou não na matrícula de mais alunos, enfim. Mas, assim, quando que foi que começou o espírito empreendedor? Por exemplo, você pegou essa paixão de inglês que você tem e você falou assim, eu vou aplicar essa paixão em um negócio. Isso surgiu, assim, a gente falou aqui que você fez uma faculdade de letras /inglês. Você já escolheu esse curso, obviamente, pela paixão, mas quando é que você falou assim, vou deixar de ser funcionário de alguém e falar assim, eu vou ter meu próprio negócio? Demorou, viu? Demorou, gente, porque, olha só, eu tinha uma mente de professora. Na verdade, meu pai já foi empreendedor e acho que ninguém enxergava assim, será que a Tainara vai levar jeito para ser empreendedora? Né? Só que eu sempre vendi algo. Desde o ensino médio eu já vendia doces. Olha. Eu comecei mexendo com chocolate e tudo. E fiz muito bombom para casamento. Na faculdade cheguei a vender até cachorro-quente. Fiz de tudo que vocês imaginarem. Então, assim, na época eu não imaginava o que aconteceu, assim, que essa parte empreendedora. Não me via como empreendedora. Eu via assim, eu tenho coragem para vender outras coisas, porque eu precisava do dinheiro para pagar gasolina, para pagar xerox, mesmo sendo uma faculdade pública. É que gasta mesmo. Exatamente. Então, assim, eu precisei de meios. Só que eu fiz a faculdade, minha primeira opção não era letras. Meu pai que falava, você tem que ser professora, você tem que ser professora. Né? Porque eu ensinava meus ursinhos desde criança. Tipo, eles ficavam na fila, assim, né? Isso. Então eu dava aula para os meus brinquedos. Uau. Então, meu pai e minha mãe enxergavam, a Tainara tem que ser professora, ela tem que ser professora. E daí eu sempre gostei de ensinar, de falar muito, de ter esse poder de, às vezes, influenciar através da fala. Então, fiz o vestibular, eu passei em gastronomia, porque aí eu tava vendendo doce, então a gastronomia tava ok. Que você tava... Sim, só que gastronomia era particular e eu passei em letras, na UEG pública. Então, preferi a pública, claro. E então, daí, tive uma longa jornada, só que eu sempre fui muito corajosa. Então, com 17 anos, tinha acabado de entrar na faculdade, eu acabei percebendo que eu precisava de um primeiro emprego. Fiz meu currículo lá, busca pelo primeiro emprego, primeiro período de letras. Qual que é a chance, né? Meu pai mesmo ficou indignado. Essa menina não vai conseguir, não tem como. Olha, cara. E daí, saí com a minha bicicleta, que eu só tinha uma bicicleta na época. Saí com a bicicleta e fui entregar meus currículos. Gente, passou 2 semanas. Me ligaram de uma escola.
para ser professora, não era Não para era ser estagiária. Eu assistente. nunca fui estagiária. Uau. Não era assistente, não era Porque geralmente assistente primeiro do professor. é assistente ou alguma coisa ali na Geralmente sala de aula, isso. Então, deixei em várias escolas o currículo e me chamaram e eu fui. Eu lembro até hoje, meu primeiro salário, R$350. Eu tenho até foto até hoje. Uau. 17 anos. Isso lá em Anápolis. Em Anápolis. Um beijo, cidade de Anápolis, né? Minha cidade querida. Que massa. Grande parte da minha história é em Anápolis. Quase a história da vida. Então, e nisso aí já começou a minha jornada. Só que eu comecei como professora que dava aula de todas as matérias. Eu fazia letras, mas estava trabalhando como pedagoga. Né? Então, só que o meu sonho mesmo era inglês. Eu entrei na faculdade por conta do inglês, não foi português. Uau. Nunca foi minha intenção ser professora de português. Apesar de já ter passado algumas disciplinas, né? Dando aula de português, literatura, entre outras disciplinas. E daí, primeiro, vou contar a primeira vez que eu tive coragem de mandar meu currículo para a escola de idiomas. E eu mandei. E sempre a qualificação que eles pediam é experiência fora, ou experiência, né? Experiência, ter morado fora, ter alguma experiência comprovada, um curso comprovado. Eu não tinha nada disso, gente. Eu só tinha coragem. E eu fui. Deixa eu falar com vocês. Deixa eu mostrar que eu sei. E daí fiz minha primeira entrevista em inglês e passei. A chefe lá na época me deu um livro para eu... Você conseguir dar aula disso aqui, então o emprego é seu. Acabei me tornando coordenadora dessa mesma escola. Eu fiquei lá por 4 anos e eu aprendi muito. Porque lá eu fiz parte de tudo. A escola era pequena, hoje em dia é uma escola grande. E eu fiz parte de todo o crescimento. Eu vi muito, eu me inspirei bastante. Mas até aí eu também não tinha assim, muita noção de empreendedorismo. Era só professora. E aí meu pai falou, não, você tem que terminar a faculdade, você tem que fazer mestrado, você tem que dar aula pra faculdade. E eu ficava, tá, vou tentar. Aí passei no mestrado em literatura aqui na PUC, eu ainda nem tinha terminado a faculdade. Na época, na faculdade, eu fiz quando tinha a bolsa CNPq, fui bolsista CNPq de iniciação científica, sim, tudo na área de língua estrangeira. E fiz o mestrado, passei no mestrado, colei grau especial, tirei um 10 no TCC, usei meu nome lá na bibliografia, né, por ser pesquisadora. Então, assim, foi bem interessante. A minha faculdade foi ficando bem legal. E eu nunca desistia das outras coisas que eu vendia. Só que aquela mente de uma menina, né, de 18, 20 anos, não conseguia imaginar o que eu seria capaz. A mente estava muito pequena, condicionada a ser professora ou ser professora de faculdade. Aí eu comecei o mestrado. Eu não sou de desistir de nada, mas o mestrado em literatura não era a minha área. O meu negócio é linguística. Então, foi a primeira coisa que eu dei, tipo, um passo para trás. E continuando trabalhando na área. E assim eu trabalhei também no sistema FIEG por muitos anos. Olha. Por mais 4 anos aí. SESI, intercalando. O FIEG é SESI, SESI. Isso, SESI. Foi na rede SESI. Trabalhei por 4 anos. Aprendi muito, fiz muito evento legal. Fiz The Voice, igual esse que a gente vê na televisão. Fiz. Que legal. Vários eventos grandes, né? E eu sempre tentei fazer o meu melhor em todos os lugares que eu trabalhei. Assim, fazer a diferença. E na época, né, quando eu tinha 18 anos, eu não tinha condição de ir pra fora e tudo. Nem trabalhando como coordenadora, indo o salário não dava pra juntar e ir pra fora. Daí, depois de um tempo que eu passei no sistema FIEG, fiquei lá, o meu primeiro objetivo foi ir pra fora. Só que eu já era fluente, já tava aí com 5 anos de experiência. Depois que eu comecei a dar aula, eu nunca mais parei. Eu com 17 anos e nunca mais parei. Nunca fiquei sem emprego. Graças a Deus, assim, sempre oportunidades apareciam. Aqueles primeiros currículos que não tinham nada, só busca pelo primeiro emprego, 3 escolas ligaram. Nossa. E eu acabei trocando de uma para outra, porque a outra você era podia melhor. Quem escolher, né? Quem paga mais, vai quem paga mais. Você colocava que falava inglês, porque nessa época você já falava inglês, né? Eu não lembro o que tava no meu... Eu acho que eu colocava, assim, inglês intermediário, né? Não colocava inglês fluente, porque não tinha o que me fez ficar fluente foi a quantidade de aulas que eu dei. O que me ajudou mesmo, quando eu falo eu aprendi sozinha, porque eu aprendi ensinando.
Então, quanto mais você ensina a mesma coisa, mais você aprende. Você aprende mais. Então, eu acabei aprendendo bastante de tanto ensinar. Agora, Então, interessante na sua fala é que serve de dica, né, para quem empreende, que às vezes a gente, ou para quem está trabalhando agora, né, às vezes a gente passa alguns processos, por exemplo, você falou, eu fiquei praticamente em todas as áreas da coordenação, do Sim. ensino, e a gente pensa assim, mas eu tô trabalhando e ganhando, sei lá, salário de professor, mas fazendo tudo isso. Mas na frente, aquilo lá te dá uma bagagem, te dá um conhecimento, te dá uma experiência que talvez você fosse obrigado a pagar para poder alguém fazer algo que hoje você sabe que você conviveu lá. Mesmo, eu até diria, você pagou mesmo, né, com seu tempo. Talvez você pudesse ganhar mais, mas... Investiu, né? Assim, né? Você deu um passo para trás para depois substanciar lá na frente. Isso serve para quem está agora, né? Porque às vezes tem muita gente, já vi muita gente, e é comum nas empresas brasileiras, o patrão exigir mais do que ele paga, vamos ao termo pagar, né? E muitas vezes o funcionário ele não entrega nada do que é exigido porque ele acha que aquilo não é minha função. Sim. Aquilo não é meu papel. E ok, às vezes o cara até quer te dar aquele papel para te pagar por aquele papel, mas ele tá te testando. Se você já nega antes, já era, né? Então é importante a gente... Esses exemplos assim, eu como patroa hoje percebo uma grande dificuldade em funcionários, assim. As pessoas não se dedicam. Eu queria muito ter funcionários como eu era. Porque eu era funcionária que vestia a camiseta do lugar. Nossa. Então, se existissem mais pessoas assim, com certeza, esse mundo, né, dos empregos estaria muito diferente. Né? Porque às vezes a gente... É você vestir a camisa de onde você está. Exatamente. Abraçar a causa. Abraçar a causa. E crescer, porque isso a experiência ela não tem preço. O que me faz ser quem eu sou hoje foi toda a experiência que eu vivi. Boa ou ruim, né? Boa ou ruim. É porque elas são a somatória, É claro né? que a gente não fala sempre das ruins, né? Mas Com óbvio, quem quer ver de negatividade, mas a boa ou ruim. A ruim, às vezes, a gente aprende mais do que na boa. Com certeza. As experiências ruins, né? Os problemas. O problema, ele vem pra você aprender. Ele vem pra te movimentar. Então, todo problema vem pra te movimentar de alguma maneira. Tá, aí quando você... Tá, aí você ficou quantos anos dando aula que você falou assim, cara, já foram chega, 10 anos. agora eu vou voar. E aí que tá, eu não pensava assim, gente, eu nunca imaginei ter uma escola. Olha. Porque eu passei por experiências, eu falei, não, eu quero ser funcionária mesmo, ficar quieta aqui. Mais pronto. tranquilo. Menos mais trabalho, tranquilo. né? Só que aí você vai fazendo e tudo que você faz parece que nunca te preenche. Uau. Não me preenchia. Eu fazia o máximo que eu pudesse nas aulas, na sala de aula, eu dançava, pulava. Eu era uma professora assim, a professora massa, sabe? Que fazia de tudo para as pessoas verem o ensino de inglês como algo diferente. Nas escolas estaduais, eu trabalhei pro estado também. Trabalhei em escola militar. Então, eu tive grande experiência. Eu sempre trabalhei 3 períodos. Então, dava para trabalhar em 3 escolas ao mesmo tempo. De manhã, à tarde e à noite. E daí, eu juntei o dinheiro, fui para Londres, voltando lá. Decidi ir para Londres, que era o meu sonho. Desde a faculdade, estudar literatura inglesa e tudo. Estudar literatura inglesa e tudo. Então, assim, foi algo encantador. Consegui me inscrever no curso e eu fiz o curso já Practical Teacher, que é um curso com professores do mundo todo. E eu era a única brasileira lá, na época, né, nesse curso. E, por coincidência, eu conheci uma moça num hostel. Ela falou, tem alguma brasileira aqui, tipo, dentro do quarto. Por quê? Quem é? Ela falou em português, quem é brasileira aqui? Eu falei, sou eu. Aí ela, as havaianas. Ela viu pelas havaianas, só tinha coreana dentro do quarto. E ela, nossa, ainda bem uma brasileira. Legal. E aí a gente se conheceu, e olha a coincidência. A gente saiu, né, a gente foi naquele Borough Market que tem em Londres, e pra conversar, tomar um drink. E daí a gente conversando, e ela, tá, mas o que você faz? Eu falei, eu sou professora. Ela, eu tô bem. Professora de inglês e tal, sim, tô aqui pra fazer um curso. Ela tava lá pra passear mesmo. E aí ela foi um anjo na minha vida. Essa menina foi um anjo. E ela falando pra mim que ela dava aulas particulares e tudo. E começou a falar sobre a história dela como professora, né? A história dela com inglês. E que ela dava aula particular. E a gente começou até a falar sobre salários e tudo. E ela
Antes disso, ela me perguntou de onde você é. Eu falei, sou de Anápolis. Ela, eu sou de Goiânia. Cara, qual que é a chance? Quase perguntou assim, você tem uma pamonha? Não é o mundo que é pequeno, é Goiás, que é grande demais. Não tinha lógica. E ela me falando quanto ela ganhava e o quanto ela via potencial em mim. Só por aquele tempo que a gente estava conversando. Legal, tá? E ela falou, começa com um aluno. Olha. Um aluno particular. Quando você voltar para Goiânia, a gente vai conversar e tudo. Aí eu voltei pro Brasil. Aí eu já comecei a... Cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu fiz esse curso. Gastei uma grana. Aproveitei. Uma experiência violenta. Eu fiz uma viagem, um tour sozinha pela Europa. Então conheci tanta gente. Minha mente mudou tanto. Né? Viagem, né? Faz a nossa mente mudar. Não tem igual, não. Não tem igual. Então, cheguei e já comecei a pensar. O que eu vou fazer? Como que eu aprendi? Encontrei ela me ofereceu o material que ela utilizava. Olha. Por isso que eu te falo, é anjo mesmo. Abriu a mente para assim, olha, se você ganha X, você pode ganhar 10X. Isso. Trabalhando ao mesmo tempo. E trabalhando muito menos. Menos, né? Muito menos. Uau. Porque ali eu tinha 1.500 alunos. Sim. Eu tinha 1.500 provas para corrigir. Nossa. Uau. Então, eu comecei a pensar, isso tá dentro de mim. Então, eu comecei a analisar, né? Como que eu aprendi. Fui anotando, fazendo anotações. Como que eu fiz para aprender? Como que uma pessoa aprende? Né? Fazendo anotações e ali eu já estava criando meu método. Uau. Porque por mais que eu utilizasse o material dela, eu tinha que ter um sua método. Personalidade impressa no seu método. Para funcionar, para dar certo. E daí, isso foi em 2019. 2019, eu fiquei mais um tempo na escola e eu já comecei a falar que eu estava querendo mudar, eu estava querendo uma coisa nova. Que era, no caso, vir para Goiânia. Desafio novo. Sim, um desafio novo. E eu falei, eu não vou mais trabalhar para o Estado, né? Vou focar aqui, talvez, no sistema FIEG e começar algo novo para mim, com um aluno mesmo. E foi isso que eu fiz. Eu fiz um processo seletivo. E eu falei, conversando com Deus, né? Ó, Deus, eu passei no processo seletivo em Anápolis em primeiro lugar. Para compensar eu mudar de Goiânia de Anápolis para Goiânia, eu preciso passar em primeiro lugar de novo. Uau! Tudo bem, eu fiz o meu melhor novamente. Que eu não entro em jogo para perder. Aí, ó, show. E fiz o processo, tá lá meu nome em primeiro lugar. Tem base. Tá. De novo, concorrendo com várias pessoas, a concorrência maior aqui ainda. Uau. E quem já fez processo do sistema FIEG sabe que não é tão simples assim. Tem todas muitas etapas, né? Muitas etapas. É um emprego muito bom. Foi um dos melhores lugares que eu já trabalhei. Então, uma estrutura para o empregado muito boa. E aprendi muito também, um ambiente tranquilo. Que eu sou muito grata também. E o que acontece? Daí eu passei e vim para Goiânia. E 2019. Final de 2019. Já começou assunto da pandemia lá na China, novembro, dezembro. Tudo bem, mudei para Goiânia, né? Que eu já tinha um emprego garantido. Saí distribuindo currículo. Muitas escolas de inglês chamaram, eu até comecei em uma. Falei, eu preciso dar o pontapé inicial, vou começar com um aluno. Eu já tenho toda uma estrutura do que eu quero fazer, de como eu posso ajudar alguém de verdade. Porque eu comecei a analisar todos os lugares que eu trabalhei. Por que às vezes as pessoas saíam depois de 4 anos e não falavam? Sério que tinha material. Porque eu, como professora, alguém me entregava um livro e eu fazia o que a pessoa queria. Eu nunca parei para eu pensar como que alguém aprende de verdade. Seguia ali uma cartilha. Sim, eu seguia a cartilha, o que acontece, sim, quase 100% dos casos. 99%. Principalmente 99%. No Brasil, né? Sobretudo no Brasil. Sobretudo no Brasil. Então, o professor, às vezes, ele não é culpa dele. Não tem um culpado, não mas tem, ele não é ensinado. Como ensinar? Sim. Né? De forma geral, não só o professor de inglês. Uhum. Então, eu comecei analisando isso. E conheci um primeiro aluno. E atendia presencialmente, de maneira particular. E esse aluno, assim, ele já tinha uma bagagem de inglês. Ele estudou inglês em vários lugares. Nossa. Vários lugares. Esse aluno, inclusive, está na Itália hoje em dia. E ele é um dos meus exemplos de aluno. Porque ele tinha as dificuldades dele e ele evoluiu demais. E eu comecei, assim, a me dedicar muito
Não só porque eu queria abrir um novo negócio, mas porque eu queria ver alguém aprendendo. Sendo transformado pela sua metodologia. Exatamente. Porque só o dinheiro, ele não vale. O dinheiro não vale. O que vale de verdade, tanto é que eu falo, dinheiro é consequência. O que vale é o seu trabalho, a qualidade de trabalho que você entrega. E o resultado que o aluno vê naquilo ali. Exatamente. E esse aluno me indicou para outro aluno. E aí começou. Eu falei, gente, 5 alunos eu posso sair de uma escola. Ok, sair de uma escola. Olha. Não, quando eu tiver 10 alunos eu posso sair do SESI, porque eu já ganho mais do que no SESI. Isso aí. E trabalho 20 horas. Sim. Sendo que eu tinha que trabalhar 30. E foi isso que aconteceu. Tipo, eu cheguei no meu limite ali, que era atender no máximo 10, 15 alunos. Porque já gera uma carga horária bem pesada para o professor. E aí eu comecei a pensar. A minha colega que eu conheci em Londres, ela atende a quantidade de alunos. E aí ela ia passando para os outros professores. Quando ela não conseguia mais atender, aí eu comecei a pensar, cara, mas eu não queria passar para os outros professores. Eu acho que é melhor eu contratar um professor. Já entrou ali uma veia empreendedora. Sim. Assim, porque o nosso programa aqui, a gente fala muito disso, da veia empreendedora e qual que é o start, a ignição disso. E muitos casos são semelhantes, né, Jacinto? Assim, exatamente. Porque era um momento latente, ou seja, um desejo e uma necessidade latente que você tinha de empreender, porque chegou num limite ali de ser funcionário de alguém. Só que, assim, é muito bom a gente frisar isso aqui, que não é para todo mundo também, né, gente? A Tainara tá provando, assim, que isso estava dentro dela de uma forma latente, Sim. um desejo e uma habilidade que foi ali da vida inteira, de alguma forma sendo lapidada para você se tornar a empresária que você é hoje. E isso, uma hora chega esse funil, né? Chega. E o funil foi nessa hora, então, que você teve 10 alunos, você falou, caraca, agora é hora de largar o sistema e entrar aqui de cabeça. Já tinha o case do aluno lá da Itália, que você comprovou sua metodologia. O cara tinha feito inglês em várias escolas, isso acontece demais. Eu queria até que você falasse um pouco depois disso, né, Tainara? Por que as pessoas estudam nessas grandes Cs por aí? Não vou falar tudo, mas um pingo no I, a galera já entendeu. Estuda muitos anos, cara, 6, 7 anos e não fala. Desenvolve. O problema é só a metodologia dessas escolas ou é uma cultura do brasileiro? Porque uma coisa é você falar inglês como o indiano, por exemplo, que fala gramaticalmente muito correto o inglês, só que a pronúncia é do jeito deles. My friend, a gente tava aqui, né, brincando. I'm sorry. I'm talking to you, my brother. Mas é a questão da gramática dos caras são boas. Então, todo mundo entende gramaticalmente. Agora, por que o brasileiro não consegue, cara, sair da inércia do aprendizado? A gente né, tem cara? 95% dos brasileiros de brasileiros que não falam. Ou seja, isso, cara, é quase muita coisa. a população total. Que isso, tá? Gente, e desses 5%, 2% é fluente. Porque Uau, falar muito inglês é pouco, diferente de ser fluente. Exatamente. Falar é uma coisa, né? Você pode estar falando aqui no seu nível, assim, mais ou menos. Mas ser fluente é ler bem, escrever bem, falar bem, né? Escutar bem. Então entra tudo e mesmo isso na fluência tem níveis de fluência, com né, certeza. Até chegar na proficiência. Porque além da fluência, a gente tem a proficiência em inglês. Uau. Esse certificado que você fez em Londres, ele é semelhante ao TKT lá do Cambridge? Não. Que é uma certificação para dar aula de inglês? Não é? Não, ele é um curso para professores de inglês. Então, para você aperfeiçoar métodos de inglês na sala de aula. Legal. Então, ensina muito. Cursos ensinam muito, mas nada melhor que a experiência em sala de aula, vivenciar. E não só isso, o professor ter aquele... Cara, como que as pessoas aprendem? Peraí, como que eu vou fazer essa pessoa falar? Então não tá só tendo um rito, vamos dizer assim, de vir pra cá. Não é só você pegar um livro, abrir ali e completar frases. Né? Então, isso é o que acontece. E você falou de metodologia, Sim. que os professores muitas vezes só replicam e não estão preocupados com o resultado. Eu sempre penso no ensino médio, na escola pública, né, que a gente tem, ensino fundamental. Pelo menos eu tive, sei lá, do ensino fundamental médio quase 6, 7 anos de inglês. Eu não só sabia falar o nome do inglês, verbo to be. O verbo to be, exatamente. E mesmo assim... Vira a maior zoeira. E se eu paro assim e pergunto pro aluno, ok, você passou a vida inteira escutando verbo to be. O que é verbo to be? Não, ainda não sabe. Cara, o que é verbo to be? E você falando disso, eu lembrei que eu tinha uma professora, foi no ensino médio já, que ela falava assim, né? Porque a escola pública
é uma benção, né? Uhum. E aí tava aquela bagunça, ela só falava assim, olha, deixa eu falar um negócio pra vocês, meu salário tá garantido, se vocês não quiserem aprender... É esse tipo de frase. Ou seja, não havia também um comprometimento do professor em que nós porque aprendêssemos. o aluno também não tem, entra, assim, o aluno já não tem, o professor também não, complexa, então... sabe? Entre uma questão cultural, Você vai empurrando, entre uma questão de incentivo, né? De professor não ser valorizado. Né? Então, exatamente. se eu estivesse ganhando super maravilhosamente bem no estado, né, nas escolas que eu trabalhava, por que eu ia sair? Ia se empenhar ali para aplicar uma metodologia melhor nos seus alunos e com certeza. tava tudo certo. Com Né? certeza. Então surgiu a Connect Language, pessoal. A gente não falou o nome da empresa da Tainara. Connect Language Schools. Isso. Nasceu nessa ocasião. Dos 10 alunos ali que você estava saindo da FIEG. E nesses 10 alunos, a gente já estava lá vivendo a pandemia. Nossa. A gente estava nos 6 primeiros meses da pandemia. Todos os meus alunos, Anápolis, Goiânia, que eram presenciais, foram pro online. E assim, no começo teve uma rejeição. Eu sempre fui ok com computador, com rede social, eu gosto. Então, não tive um problema. Pensei assim, cara, vai ser legal. Foi uma dificuldade. E esses 10 alunos ali que eu consegui no início, eles foram alunos que surgiram de várias outras cidades. De repente, eu tava com a aluna aqui em Goiânia. Aí apareceu Porto Alegre. Olha. Apareceu Rio de Janeiro, Bahia. Aí apareceu o primeiro nos Estados Unidos. O primeiro fora do Brasil. O primeiro fora do Brasil. Aí apareceu ali nos Estados Unidos vários estados. Olha. Gente, foi uma teia mesmo. E tem mais. Não era por Instagram, por divulgação. Era tudo recomendação. Uau. Era recomendação do meu trabalho. Recomendação do meu método. Então, o método, é claro que ele foi aperfeiçoando. A gente só melhora dia após dia. Mas eu utilizo a mesma linha de ensino do primeiro aluno. Que legal. Que é basicamente um método super comunicativo, dinâmico, que desenvolve a fala. É como se você pegasse tudo que você fala aqui em português, para essa conversa simples, português comum, nada muito específico, e transformar em inglês. É você construir a língua do aluno. Lembrando que cada pessoa é muito individual. Então, o meu português é totalmente diferente do seu, Bruno, que é totalmente diferente do seu. E assim vai ser o inglês. Não tem como a gente falar o mesmo inglês. Tanto é que eu tenho listas de vocabulários dos meus alunos. Eu tenho aí, agora atendendo a quantidade grande de alunos, já mais de 60 alunos. Esses alunos, cada um, as listas não se repetem as palavras. É algo, cara, como assim? Quando você analisa, não se repete. Ou seja... Cada pessoa é muito individual. É o contexto que a pessoa vive, né? Isso, tá ligado 100% ao contexto. É o que eu tava falando, eu comecei a replicar aqui o Duolingo. Duolingo. E aí eu tô aprendendo lá e só me fala de açúcar e leite. Açúcar e leite, açúcar e leite, açúcar e leite. Cara, não tem como eu dizer, olha, eu já sei essa frase. Então, assim, vamos pra outro metodologia lugar, né? da Tainara foi, assim... A sua metodologia, ela foi validada pelos resultados que você foi tendo. Sim. Os alunos foram te recomendando para outros. E acabou que o fato da pandemia ajudou a expandir seu negócio rapidamente. Certeza. Porque aí o online estabilizou ali a aula online, você já estava numa pegada, numa vertente. Então hoje você deve ter aluno no mundo inteiro. No mundo todo. Espanha, Canadá... Estados Unidos, aqui no Brasil, em vários estados. Que legal, cara. E por ser um ensino também, não só... A pandemia super ajudou, né? Eu não imaginaria... Gente, eu saí... Até o contador, quando eu falei, eu vou sair do SESI, ele... Tem certeza? É doido? Eu tenho certeza absoluta. Eu nunca tive tanta certeza. Não. O que eu falei lá no começo de... Às vezes eu nunca me sentia completa... Quando eu olho hoje pro meu negócio, eu falo, eu consigo fazer isso aqui até o último dia da minha vida. Te preencheu, que legal, Tainara. Me preencheu. Que maravilha. É algo que me completa. Uau. Porque eu faço exatamente o que eu acredito. Então, eu entrego o que eu acredito para as pessoas. Vamos mais fundo agora, então. Vamos. Como é que funciona a sua escola? Como é que é Então, o método? Se você pode dar umas dicas assim. Vocês têm uma plataforma própria ou como é que é isso? Vamos lá, então. Eu já fui estruturando tudo na minha mente. Certo. Daí veio com força o espírito empreendedor. Eu já pensei em tudo que eu queria para a escola. Desde de registro de marca mesmo, né? De fazer tudo da maneira correta. Eu criei uma escola
que ela funciona 100% online. Ela é uma escola inteira 100% online. Que legal. Então, a gente tem uma plataforma própria. Ela não foi comprada, ela foi criada. É o meu cérebro lá dentro da programação. E nessa plataforma, o aluno se matricula, ele faz a matrícula, ele faz as avaliações dele, ele acompanha o boletim, as notas, tudo. Então, a gente tem um sistema, né? Tem assistente, a coordenadora, eu ainda não saí da função 100% operacional, ainda estou dando aula, mas estou mais administrando agora, depois de um certo tempo. Porque eu era professora, né? Eu comecei a treinar a equipe. Eu criei o curso de treinamento para treinar os professores para replicarem o que eu faço. E tá funcionando super bem. Pra não perder a qualidade. Claro, a qualidade é primeiro lugar. Assim, qualidade. Se o aluno não vê resultado, não tem motivo dele continuar. Né? Não tem motivo, ele precisa ver resultado. Tanto é que eu falo, se você não aprender com o meu método, fazendo tudo que eu faço, eu te devolvo seu dinheiro. Olha aí, galera. Garantia, né? Presta bastante atenção. Pay attention. Guys, é o seguinte. A metodologia da Tainara funciona tanto. E quem fala isso, né? O empreendedor que se garante, fala assim, eu devolvo o teu dinheiro, é porque já validou verdadeiramente. Ou seja, porque se o aluno se colocar ali o skin in the game, né? Se ele der mesmo sangue, se ele colocar ali ao foco, não tem como dar errado. E uma metodologia que você já validou, né? Que desenvolve e fala. O que todo mundo quer quando ele procura inglês? Eu quero falar inglês. Eu até entendo, mas eu não falo. Às vezes tem gente que fala assim, né, cara? Eu não quero ler sobre uma coisa que não tem nada a ver com a minha vida. Eu quero coisas que fazem parte do meu contexto. Eu quero inglês para eu ir no supermercado. Por que meu público é grande nos Estados Unidos? Porque lá, brasileiro tá precisando ir no supermercado, no hospital. Ele não tem tempo para perder. Não dá para eu ensinar o futuro, present perfect, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu preciso construir a língua agora. A gente usa presente, passado, futuro o tempo todo. Em que nessa fala nossa, a gente já usou todos os tempos verbais. Então, eu não posso fazer o aluno perder tempo. E eu não preciso fazer isso. E tem aulas gravadas e tem aulas ao vivo. As aulas são 100% ao vivo. 100% ao vivo, uau. Por quê? Porque para analisar mesmo, né? Pra essa qualidade. É a mesma coisa que a gente tá aqui pessoalmente, só que pela tela do computador. Com muita qualidade, claro. As aulas são gravadas quando elas são em grupos. E aí, eu assisti a aula, mas daí eu posso pedir a gravação e assistir novamente. Legal. Né? Então, assim, nem sempre numa aula presencial você vai conseguir assistir novamente. Então, se um aluno faltou por algum motivo ali, de repente, ele naquela turma, ele consegue ver de novo a aula que ele perdeu. Seria isso? Com certeza. O fato do brasileiro morar fora, né? Tem gente que mora 10 anos nos Estados Unidos e volta sem falar inglês. Com certeza. Porque 20 fica muito... Você acha que, assim, né, Tainara, qual que é a questão? É porque a pessoa ficou muito com o brasileiro? Sim, é zona de conforto. E não teve, assim, uma pressão, algo que realmente ele houvesse uma necessidade real. É o que acontece aqui no Brasil. Por que 95% dos brasileiros não falam inglês? Não tem a pressão, não tem a necessidade. Gente, qual que é a nossa zona de conforto? Boa. É colo de mãe. A sua língua materna é a sua zona de conforto. Português é confortável. Inglês não é confortável. Inglês é desconfortável. Como segunda língua. Então você vai demandar esforço. Se o brasileiro tá lá fora e ele só se envolve com o brasileiro tá no meio... É confortável. Não é confortável pra ele conversar com o americano. Então, a primeira dica que você dá, assim, pro cara que tá fora. É claro que a dica máxima é entrar pra Connect Language, com né, certeza, pessoal? Estudar. Mas, assim, o cara, ele estudando, ele se matriculou. Aí, o próximo passo, ele fazer toda essa metodologia e tal, mas se ele tá fora do Brasil ou está aqui, ele se colocar numa situação de perigo ou de pressão, ele se colocar numa necessidade de falar ou de aprender a língua, seria isso, assim? Olha só, Bruno, todas as pessoas, elas têm um porquê. Você tem um porquê porque você faz seu trabalho, eu tenho o meu. Então você precisa ter um porquê para aprender inglês. Se você não tem porquê, você vai começar o curso e você vai desistir. Que é o que acontece em muitos casos. Se você não sabe por que você precisa... Propósito. Qual o seu propósito? Por que você quer aprender inglês? Qual a vantagem de falar inglês na sua vida?
Um brasileiro que mora fora, ele tem que ter consciência, ele tem que ver as vantagens. Cara, ele tá no país da língua inglesa. As oportunidades de emprego para ele vão ser muito maiores se ele tem o inglês, isso é óbvio. Isso é a primeira coisa. Se eu tô num país, se eu falo a língua, eu tenho muito mais oportunidade. Só que a oportunidade não é para todo mundo. Então, muita gente ainda vai continuar ali na zona de conforto. Uhum. Muita gente não vai querer sair da zona de conforto para querer oportunidades. Uhum. Tanto é que por isso o índice de bilionários, milionários é baixíssimo também. Exatamente. Uhum. Uma coisa que eu ia falar é que se a pessoa não vê isso, veja pelo menos como uma possibilidade de você ganhar mais, por exemplo. Com certeza. Porque o incentivo financeiro. As melhores oportunidades de trabalhar aqui no Brasil é para quem fala inglês. Exatamente. E aí a gente para de dizer que é bom você ter um curso de inglês, é bom você... É um diferencial, não é obrigatório em alguns casos. Aliás, talvez para todo brasileiro, mas a gente sabe de acessibilidade e tudo mais, mas é quase que um... Não, eu tava fazendo um teste com os meus alunos esse dia para trás, que era assim, tem uns alunos de tecnologia, né? Uhum. E aí a gente estava validando o Wikipédia, né? O Wikipédia foi, muitos anos, uma fonte insegura de pesquisa. E hoje é uma fonte segura de pesquisa. Estava tentando provar isso para eles. Enfim, a história é longa, não vou aqui falar. Uhum. Mas aí, o que acontece? Se você pesquisa em português um determinado assunto, e a gente pesquisou o Ayrton Senna, que é um personagem brasileiro, hein? Brasileiro. Pesquisamos Ayrton Senna. Apareceu X de informações. No mesmo site, pesquisamos em inglês, apareceu 10x de informações. Ele que é brasileiro. Tinha muito mais informações em inglês sobre o Ayrton Senna do que o próprio português. Não é traduzindo a página, pessoal. É a língua da qual foi inserido o artigo. Uhum. Então, quando um brasileiro vai fazer uma pesquisa qualquer, para qualquer área da vida, se ele pesquisar em inglês na internet, tem mais informações, né? Então, assim, no caso que um aluno da Connect, se ele perceber isso, assim, rapidamente, a metodologia vai fazer muito mais efeito para ele mais rapidamente, né? E é isso que vocês fomentam ali e tal nas aulas, né? Se o aluno ele tem um objetivo claro, principalmente aqui... Eu tenho alunos de vários estados do Brasil. Eles têm objetivos claros. São alunos que trabalham em multinacionais. E para ele continuar no cargo que ele tá, ou para ele subir, ele precisa do inglês. Então, a necessidade faz a busca ser mais intensa. Então, a dedicação também aumenta quando você precisa. Só que o mundo tá caminhando cada vez mais. Gente, inglês já tá na nossa vida. Já tá aí na live do Instagram. Por que você não fala live, você fala live? Sem querer. Por que você não fala Google, você fala Google? Sem querer. Eu tenho o cabeludo aqui. Ok. Tem o cabeludo aqui, que a gente só vai... É porque, Tatá, a gente só vai revelar quem ele é quando tiver 1000 inscritos, né? E o cabeludo essa semana colocou no Instagram dele questões de termos de inglês, né? Que a gente, na verdade, incorporou. Na nossa área de comunicação, de publicidade e tal, tem muita coisa, né? Que você fala, cara, praticamente tudo inseriu o inglês. E tem, na maioria dos casos, as pessoas falam sem saber até o que é, né? Então, assim, qual que é a minha pergunta para você, assim? O brasileiro, em geral, ele não aprende pela barreira que foi colocada na escola, tá? Pela barreira dele não entender direito o que se fala na televisão, os lugares, enfim, ele fala assim, não entendo mesmo, eu não vou, assim. O filme, né, a gente assiste muito dublado e tal, assim, palmas pros dubladores e tal, mas o filme original... Não, gente, outra sensação. Quem assistiu um legendado e conseguir pegar essa... essência, né, cara? Mais saber de filme dublado. Não é, cara, um negócio assim. Então, a minha pergunta é assim, o brasileiro, em geral, a barreira dele... ela é mais cultural, assim, pelo histórico que a gente tem de Portugal, enfim, de tudo, colonização, de exploração, aquele negócio todo que a gente já falou, assim.
Ou é mais uma barreira, assim, da vivência regional? Tem alguma região no Brasil que você fala assim, não, tem estado no Brasil que fala mais inglês que os outros? Tem? Como é que é isso? Tem, gente. Sério? Gente, vamos em São Paulo, no metrô, no trem, você escuta inglês e português. Então, mind the gap between the train and the platform. Então, não interessa a sua classe social. Em São Paulo, você tem contato com inglês. As lojas... pessoas. Então, ali em São Paulo, a gente percebe... Cosmopolita, né? O negócio. Sim, Rio de Janeiro também, onde tem mais turista, onde você tá vendo... Maranhão. Então, o índice de pessoas que falam... Maranhão tem Nova York. Inglês lá. Tem Nova York, tem mesmo. Tem, é verdade. Só você precisa de passaporte pra entrar, então quem quiser visitar. Não, e de fato, né? É verdade, né, cara? Uma cidade muito cosmopolita como São Paulo. Então, assim, esse contato, né? Você acha que a pessoa deve provocar isso, Tainara? Por exemplo, colocar o celular todo em inglês, os menus, tudo que você faz. Assim, quando eu fui aprender, obviamente, assim, eu aprendi depois de 20 e tantos anos, eu tive que colocar-me numa posição de pressão. Né? Até hoje a gente faz isso em casa, de vez em quando eu ignoro meu filho quando ele fala português. Não, agora você tem que falar inglês. Aí eu falo, papai não tá entendendo, você tem que forçar, né? Então, a questão da gente se colocar numa situação de pressão, a gente pode provocar isso por nós mesmos, assim? Sim. Isso faz diferença? É isso que eu quero, assim, poxa. É porque, olha, você tá aqui no Brasil, você só sai aqui na rua, em Goiás, Goiânia. Você sai na rua, você só vai ver brasileiro. Você não topa aqui com estrangeiro. Quando muito topa, raro. Todo mundo já fica assim, ó, olhando. Tá falando eles estão falando inglês. Ainda é assim, é algo que é estranho para as pessoas. Algo que só vai deixar de ser estranho se ele faz parte da sua vida. Então, é contextualizar. Então, é inglês fazer parte da sua vida. Inglês faz parte da minha vida há 15 anos. Então, o meu celular é só inglês. Os livros que eu leio é só em inglês, de qualquer assunto. Que legal. Eu não assisto nenhum filme que tenha áudio ou legenda em português. Porque pra mim é perca de tempo. Se o meu foco é melhorar ao máximo o meu inglês, por que eu vou assistir um filme em português se eu já falo? Se eu já tenho milhões de oportunidades. Então, se você não tem oportunidades, eu não vou achar um estrangeiro pra falar inglês. Ou conversa com você mesmo. É verdade aquele mito que quando o cara sonha que tá falando inglês é porque virou uma chavinha. Já tá no nível top, assim. Sonhou em inglês, tá no nível massa da vida. Eu vou buscar esse sonho aí de inglês. Sonhar que tá falando inglês, gente. Ou misturar, ou esquecer uma palavra que é em português. De tanto que o inglês a gente acha que a pessoa parte. tá se aparecendo quando ele faz isso. Mas não é, né, é. cara? Isso é assim. Mas, esses dias eu tava lá nos Estados Unidos, né? Aí tava na igreja lá, a gente falando sobre esse assunto, quem é fluente, não sei o que. O cara falou assim, cara, fluente é se eu conseguir orar em inglês, porque tipo, é aquilo que tá lá dentro, né? Obrigar, né? Aquilo que tá lá dentro de você. A gente falou aqui antes de começar a gravar, né? De situações de pressão. Amigo meu, né? Tava lá em Londres e tal. Ele tava legal, tava tudo certo, visto ok. Só que a imigração ligou pra ele, falou, você tem tantos dias pra deixar o país. Ele falou, aí ele ficou nervoso, as pernas bambearam, né? Ele percebeu que ele falava inglês mesmo naquela hora, porque ele precisou explicar numa situação de pressão e de nervosismo absoluto, assim, o emocional todo abalado. Ele precisou explicar, não, eu já enviei o documento, não sei o que. Naquela hora ele percebeu, assim, destravou, né? Assim, que a chavinha virou. Como é que é? Cada um percebe essa hora, Tainara, assim, na hora que vira a chavinha, vocês lá, como professores da Connect, vocês percebem quando o aluno fala assim, esse cara que virou uma chave, assim, vocês têm uma metodologia para testar isso? A gente, por exemplo, tempo de fluência é algo que a gente sempre recebe essa pergunta. Quanto tempo eu vou ficar fluente? Mas você acha que em 2 anos? Você acha que em 1 ano? 3 anos? Quanto tempo? Gente, o tempo de fluência, ele também é muito individual. Uau. Então, eu não consigo falar qual foi o dia que eu fiquei fluente. Eu não consigo falar, nesse dia, tal data, tal hora, eu fiquei fluente. Porque fluência é processo. Então, se você tá dentro do processo, você já tá ali ligando a chavinha toda hora. A chave, ela é ligada todas as vezes que você tá disposto ali a estudar. Então, essa fluência, essa chavinha de
cara, eu tô aqui falando, ela vem às vezes do nada. De repente eu tava falando inglês, já teve um dia que eu não sabia nada. Que eu não sabia uma palavra. E hoje vocês são uma equipe, né? Até na hora, vocês têm os professores, eu vi até uma live lá que você fez cantando com uma teacher. Acho que vocês estavam em Curitiba, alguma coisa assim. A gente estava num curso de professores do Brasil todo que trabalham dessa forma, né? Individual, né? Tem o seu próprio negócio. Olha que legal. A gente estava num curso em Curitiba. Sim. Empreendedores na língua inglesa. Isso. E vocês de vez em quando dão uma live de propósito ou dão aula num café, num negócio assim, só para o outro cara falar assim, ela é professor de inglês, é hora que terminar a live, eu quero ser aluno. Isso acontece? Acontece. Por exemplo, aqui em Goiânia eu sempre faço encontros presenciais. Então, alunos que são de Brasília, Formosa, Morrinhos, Anápolis, Goiânia, a gente junta para ter esse momento de fala mesmo presencialmente. Então, faz muita diferença, porque ali, Outback mesmo, a gente geralmente tem um garçom que fala inglês, o cardápio ajuda, então a gente vai pra esse momento. Praticar. E todo mundo fica olhando. A gente falar inglês é algo era pra ser natural também, né? Mas... Sim. Você escuta as pessoas falando inglês, você fala, cara, legal. Aí outros alunos surgem dali, né? Porque vê o grupo e tal. Sim. Olha que legal a gente ser aluno da Connect, né? Você vai ter um momento ali de praticar de verdade. Teve um restaurante, não sei o que é um bar, na Marginal Leste-Oeste. E lá, se você chegasse lá, falando inglês, você ganhava 15 ou 20% de desconto no prato. Olha aí. Então, o cara, a ideia para os empreendedores e empresários aqui, que já vieram no nosso update. Já quero então, o cara lá é o seguinte, eu não sei se ele morou nos Estados Unidos, alguma coisa assim, até chamava meio que americanizado lá o nome do bar dele. E se você chegasse lá pedindo a primeira abordagem sua fosse em inglês, já estava garantido o desconto. Não importa o jeito que você fosse pagar. Isso foi um incentivo legal, assim, para as pessoas destravarem, porque, assim, é o que a gente disse, em Goiânia você não tem um lugar mesmo para você praticar, não tem, assim, um museu, um negócio, um show, porque ainda não tem, assim, o ambiente fomentado para isso. Mas se os empresários começarem a fazer, por exemplo, na sua empresa, né, na sua escola, você promove isso entre os alunos, cara. Isso é fabuloso. E assim, hoje os professores, nenhum mora aqui na cidade. Cada um de um lado. Nem a coordenadora, ninguém mora aqui. Cada um em um canto. Olha. Então eu tenho professores, às vezes eu convido professores de outros, que tá em outro país, tá lá nos Estados Unidos. Então eu convido para fazer a gente sempre faz curso de férias. E curso de férias não para fazer intensivo. Eu não quero fazer um livro em um mês, que eu não acredito em ensino assim, nessa forçação de barra em um mês, uma pessoa que estudou 6 meses, né? Não tem como medir. Né? Não tem como medir. Só decora, mas depois esquece. Não tem como medir. Então, aprendizado mesmo é aquilo que o aluno vai conseguir usar depois. Então, a gente faz curso de férias, convido nativos e convido pessoas para conversas, e daí a gente faz os cursos de férias bem diferentes. O que acontece aqui com a mente do goiano ainda é estar muito ligado ao ensino tradicional, né? Ao ensino que, infelizmente, também as franquias estão muito voltadas para aquele ensino. Claro que tem escolas muito boas, né? Não posso generalizar, mas de forma geral, o ensino ainda está muito tradicional. Né? Ainda não está focado na fala, está muito aquela... Ninguém quer mais aquele livrinho, sentar em grupo, escutar aquele radinho do professor. Né? Então, levar o CD para ficar ouvindo. Negócio, ninguém tem tempo para perder mais, o mundo está rápido. Então, nesse caso, por exemplo, na metodologia da Connect, se o aluno for... claro que ele passa um teste ali para vocês saberem o nível. A gente faz uma entrevista, na verdade. Porque esses alunos são alunos selecionados. Porque aprender inglês, eu já disse, não é algo fácil. A gente sempre diz, inglês é muito fácil. Não é fácil. É uma língua totalmente diferente da sua. Inglês é uma língua de sons. Existe um alfabeto dos sons. Você olha e você lê diferente. Diferente de português. Então é uma língua 100% diferente. Isso faz muita diferença. Que você utiliza músculos diferentes da sua face para falar. A gente tem muita dificuldade aí no TH, né? No three, there. Por quê? Porque não tem esse som em português. Não existe. E a gente quer criar, né? Quer criar um som. Que é o que a gente aí sai vê, free, né? Sai tree, mas não sai free. Porque é um som que não existe. Então, ensinar inglês dessa maneira, né, como algo que é desafiador, mas que vale muito a pena, faz toda a diferença no processo.
E há uma imersão, né, que você fala, hein? Sim. Eu vou até perguntar se existe nativos, alguma coisa, se há essa diferença, né, se você aprender. Porque, na verdade, é igual aqui no Brasil, né? Por exemplo, nos Estados Unidos você vê que tem uma cultura, algumas falas, algumas short, né? Algumas, como é que fala? Abreviações, né? Mas quando você corta, tipo, I am. As contrações. Contrações, Tem umas contrações que fazem diferença quando você pratica em grupo, né? É porque se chama connected speech. O que é connected speech? É a língua conectada. Eu não posso ensinar para o meu aluno que você vai chegar lá e vai escutar How are you today? Cara, ele não vai escutar isso. Ele vai escutar How are you today? E olha lá. How you doing? How you doing? É esse aí. Isso aí você escuta muito. Ele não vai escutar What's your name? What's your name? Ou só um What's up, man? Yeah, what's up? So... That's okay. Então, assim, o connected speech faz toda a diferença. Quando você entende que a língua ela é conectada. Exatamente. Então, a língua conectada e você tendo essa prática não é algo pausado. Eu sempre falo para os meus alunos, você não vai escutar I don't speak Portuguese, I don't speak English. Você vai escutar I don't speak English, I don't speak Portuguese. Cara, que parece outra frase. Isso que eu ia dizer, isso é tão importante você aprender. E eu fiquei 22 dias nos Estados Unidos esses dias, né? A gente aprende essa frase inteira. Chega lá, o cara fala rápido e da forma que e tudo contraído. Então você diz assim, cara, é profissional nisso, né? Já assim, é passarinho. Vamos então lá, quer dizer, vamos lá. Ou seja, quer dizer, isso é muito importante. Eu acho que as pessoas precisam entender, né, que um curso que proporciona isso faz toda a diferença. Porque quando você tem a realidade de verdade, é isso, são muitas abreviações, é rápido a fala e a prática dessa forma no grupo, como você falou, vai te dar esse feeling. Na sua escola também tem as nomenclaturas assim, B1, C1, assim, ou não, é diferente? Eu divido, assim, um aluno em básico, intermediário e avançado. Legal. É assim que eu tô dividindo os alunos. É claro que tem esse European Framework que a gente pode seguir para utilizar e colocar esse aluno que é o B1. Mas os meus alunos, o meu público, é um público que precisa de inglês geral para a vida, para o dia a dia. Ele não tá preocupado se ele é B1, se ele é C1, ele quer falar inglês. Então, o inglês, por exemplo, para um teste... Não é o inglês para o teste tipo TOEFL ou outro teste internacional. Eu não faço esse treinamento. Porque o inglês que eu ensino é para a vida real, é para o dia a dia. É algo que ele vai utilizar ali para conversar. Ele quer se virar numa viagem. Esse é meu público. Porque dentro do inglês a gente tem ainda as especialidades. Né? Então tem um professor lá que tem a escola dele que é especialista em provas da aviação ou provas, né, internacionais, outros tipos de teste de nível. Não é o meu público. O meu público são pessoas que querem viajar, que querem melhorar de cargo, que precisam do inglês para fala, para isso aqui que a gente está fazendo. Então tem um começo, meio e fim talvez definido ali, talvez em alguns alunos. Você fala assim, não, até que você chegue nesse nível aqui. O que acontece quando a gente fala de nível? Porque todo mundo que vem conversar comigo, mas quanto tempo tem seu curso? Não existe talvez um nível, tipo assim, nós não sabemos o português até o fundo final. Qual é o seu nível de português? Qual que é o nível, né, A gente não para pra pensar nisso, né? Quanto tempo você gastou mesmo pra falar português? Meu nível é academia de letras. E ainda quando a gente não foca na língua, você chega num momento da sua vida que tá ok. Por que eu vou parar pra estudar português? Eu já consigo me comunicar. E pro dia a dia, a gente falando português, quando vê uma palavra diferente, ou a gente pergunta a pessoa, ou a gente Google, né? Pesquisa. Exatamente. Então, às vezes a gente se preocupa tanto com a formalidade, que a gente, sei lá, de 100% das ocasiões, a gente usa em 1% Exatamente. ou menos. Então, o que acontece? Quando a pessoa chega com essa pergunta, 99, quanto tempo tem o seu curso? Porque ele tá acostumado, gente. Ele chega em qualquer escola de inglês. A escola tem o padrão. A escola tem a formatura. Cara, você não forma em inglês. Pronto. Sinto muito. Polêmico Brasil, você não forma em inglês. Tá ouvindo ou não? Não tem como. Porque a língua, ela é viva. Pronto, a língua é viva. Pronto. Algo que é vivo tá em constante mudança. Então, como que eu vou formar em algo que tá em constante mudança?
Não tem como. Olha, eu vou encher o orgulho dos americanos agora. Cheguei em Londres uma vez, no Réveillon, né? E aí eu perguntei pros ingleses, falei assim, o que vocês acham do inglês dos americanos, né? O inglês, eu perguntei pros britânicos o que eles achavam do inglês dos americanos. Eles falaram, eles estragaram a nossa língua, não sei o quê, brincando assim, né? Beleza, aí no outro dia eu perguntei para um americano. Gente, olha o que é a resposta do americano. Eu falei, eu vou responder isso quando alguém me perguntar sobre o português de Portugal. Aí eu falei, né? Fiz a mesma pergunta. O que você acha do inglês dos britânicos? Ele falou assim: nós aperfeiçoamos o idioma. Entendeu? Então, assim, a questão é, nós também brasileiros aperfeiçoamos o português de Portugal. No sentido de que, poxa, a língua é viva. Sim. É isso que você falou, né, Tainara? É isso que aquele americano quis me dizer. Ele falou assim, olha, eu não posso dizer que a língua ela tá em transformação, né? Tipo assim, a prova é os regionalismos. Eu saio daqui, a minha esposa é de Porto Alegre. Quando a gente chega lá... Rapaz, eu abro a boca. Você tá onde, hein? Sou do Goiás, né? Porque lá eles falam do Goiás. Então, assim, a língua estando viva, eu entendo quando você fala que não existe formatura. Sim. Né? Porque se a língua é um organismo, você tá ali em constante transformação, o regionalismo muda, enfim. No caso da Connect, já teve um caso que você falou assim, olha, você já tá por o que você queria, sim, eu já tô te dispensando. Isso é uma honestidade pelo que o cara te contratou para fazer, seria isso? Exatamente. Por exemplo, olha, um brasileiro que me procura, ele tá nos Estados Unidos, ele já consegue se comunicar bem. É claro, as frases não estão perfeitas, 100% perfeitas, porque isso leva... A gente com português não fala certo o tempo inteiro. Eu não tô aqui analisando que jeito que eu tô falando português. Então, se o aluno chegou nesse nível, ele mora nos Estados Unidos, mora no Canadá, tem contato com a língua, por que ele vai precisar de mim? Agora, o que acontece diferente esse aluno tá dispensado. A gente chega... Não, você tá... Eu falo pra eles, vocês não vão ficar debaixo aqui da saia por muito tempo, não. Legal. Por favor, acelera o processo. Olha que massa. Faz um negócio pra ir. Eu quero que a pessoa vai seguir o caminho dela. Uau. Eu não quero ela aqui presa comigo a vida toda. A não ser que seja um brasileiro que mora aqui no Brasil e que, passou 4 anos, ele fala inglês bem. Gente, é manutenção. É a mesma, vou comparar com a academia. Ok, fiz a matrícula, fiz 1 ano de academia, tô com um corpo top. Então quer dizer que agora eu não preciso nunca mais ir pra academia. Ou se eu fizer academia 4 anos, garante que eu tenho o corpo perfeito pro resto da vida? Não. A mesma coisa acontece com o inglês. Você estudou 4 anos, você fala bem. Tá ok. Se você se formar e receber um certificado, cara, eu formei em inglês, eu fiz esse curso. Então... Parar de praticar... Pronto, você volta ali, você esquece as frases, porque língua é algo vivo, algo que está em mudança e algo que está na sua memória. Se você para de fazer o que você faz hoje na sua profissão e volta a fazer daqui 5 anos, você vai estar super enferrujado em qualquer área. Então, a mesma coisa acontece com a língua. Excelente. Cara. Então, você precisa estar em constante contato. Ok, talvez não seja com a escola. Talvez você consiga arrumar meios que você vai conversar em inglês toda semana. Pra não deixar o seu nível cair. Você já pegou um case assim de uma pessoa que tinha muita dificuldade, muito medo, muitas dores, né? Você pode até falar um pouco mais dessas dores assim, do brasileiro e dos seus alunos, enfim. Mas você já pegou assim, um case que você falou assim, gente, que lapidação, né? Era um carvão e virou um diamante. Você já teve case assim? Teve vários. Eu tenho um case assim, eu tenho vários cases assim, eu já tive... eu gosto muito de pegar alunos que já estudaram em outras escolas, que já tiveram outras experiências, para eles conseguirem medir o quanto é diferente. Legal. Então, eu tenho alunos às vezes que chegam, olha, manda foto dos certificados, eu sou formada e tal. Quando você vai fazer entrevista, nossa, a pessoa não tá falando mais. Fazer que nem eu lá no aeroporto, né? 5,000, 100, né? Eu era pra falar 1,000, eu falei 100, mas tudo bem. Não pratica, né? Sim. Se não pratica, você vai apagando. Não é igual andar de bicicleta. Aliás, até andar de bicicleta, se você ficar muito tempo sem praticar, quando você anda, a chance de cair é grande. Exatamente. E o que acontece com os meus cases de sucesso? Eu já tive alunos que se coçavam, porque inglês pode ser aterrorizante. Olha. Inglês pode ser algo que é uma barreira muito grande, porque as pessoas acreditam, eu não consigo. Paralisante. Inglês não é pra mim. Inglês é sim pra quem quer aprender.
Não tem uma... Todo mundo... é porque eu não consigo, não sei falar, não consigo falar. Isso entra aqui e sai aqui no meu ouvido. Eu adoro pegar quem fala que não sabe, que não consegue. Porque isso tá ligado, não é com o idioma, isso tá ligado com o que a pessoa acredita sobre ela mesma. E quantas barreiras ela vai ter que quebrar ali pra aprender o inglês. Inglês cria uma nova trilha na sua vida. Então, uma pessoa que fala 2 idiomas, ela tem uma mente muito diferente de quem fala só um. Porque ela criou uma nova trilha. É algo, assim, extraordinário. Aprender algo novo te quebra barreiras toda hora. Desafio. Inglês é desafio. Só que é um desafio quando você chega ali na frente, você fala. Quando você passou um mês, você não sabia nada. Daí você olha pra trás, cara, eu já sei. Nossa, eu já sei falar 100 frases em inglês. Que às vezes a pessoa nem para pra se comparar, né? Sim. Pra comparar onde ela tá. Porque ela fica se comparando com o outro que tá bem melhor do que ela. Mas quando ele para pra analisar de onde ele saiu pra onde ele chegou, né? Isso, eu tô te entendendo sempre, porque destrava. Cara, eu consigo, eu sou capaz, né? Por exemplo, eu fui estudar um alemão uma época e eu tive muita facilidade por conta do inglês, que é anglo-saxão e tudo mais, as semelhanças. Então, uma vez que você destrava num idioma, é mais fácil mesmo de aprender outros, assim. Com certeza. Por conta dessa questão, Tainara? Sim, porque você já criou... É a mesma coisa de um empreendedor. Ele criou um negócio, ele sabe o caminho. Foi até... Aí, nisso você cria as outros dificuldades negócios. fazem Então, se você aprender o caminho para aprender uma língua, você aprende outras. Por isso que... Ai, nossa, cara, como que assim um poliglota 5 línguas dentro de um cérebro? Uau. Porque ele usou o mesmo caminho. O jeito que você trilha, aprendeu uma coisa, você aprende as outras. Se você criou bem um negócio, você consegue criar qualquer outro. No caso que você falou aí da facilidade, qual é o mínimo de idade que você pega lá? Porque realmente, assim, é mais fácil aprender quanto mais novo, seria isso, sim, assim. Sim, a mente está mais aberta, mais esponjosa, criança, assim. Desde a barriga, ela já pode estar escutando inglês. Uau. Tem que ser algo que não é estranho, então a criança tem que ter esse contato com o inglês. Na Connect, hoje a gente pega alunos a partir de 8 anos para o ensino online. Então, por quê? Porque eu preciso de alunos ali alfabetizados. Né, que consigam desenvolver, consigam escrever, ler, para o ensino online. Então, eu estipulei essa idade. Eu fiz teste com crianças mais novas que não funcionou tão bem. Então, a partir de 8 anos, a gente atende adultos aí. Até a minha aluna mais velha tem 73 anos. 73, Tainara, que legal. Sim, e você falando do case de sucesso, fora a aluna que se coçava de medo, né? Uau, coçava de medo. Sim, medo, assim, pavor. Nossa, inglês é um monstro. E quando ela ia pra escola, que ela tinha que ir pro inglês, porque senão, por conta da profissão, ela chorava na porta da escola. Porque ficou algo traumatizante. Às vezes, inglês pode ser algo que gera traumas, né? Pelas situações que a pessoa foi exposta. Eu ia até perguntar, dentro disso aí, desculpa te interromper, é porque às vezes nós temos medo, né? E esse medo, ele vem da nossa cultura no Brasil, assim, de que o inglês é algo de outro mundo mesmo e não é pra mim, talvez. O medo tá ligado com as suas barreiras, né? Com as suas emoções. Com medo as fendas. De falar. Isso. Cabeludo das fendas. Os medos, né? Então, medo do que o outro vai achar de mim. Uau. Medo exatamente. por pensar que eles são superiores, né? Então, envolve vários tipos de medos, porque o medo dele não é só ele é um sentimento, mas que pode estar desencadeado por vários motivos. Então, o medo relacionado ao que o outro vai pensar, o outro não vai me entender. Sendo que você é falante de português, você tá aprendendo português, você já tá de parabéns. Você tá aprendendo inglês, você já tá de parabéns. Você já tá fazendo algo além da maioria. Então, você já tá se esforçando para falar uma língua que não é a sua. O intuito de qualquer língua é o quê? Comunicação. Então, se você se comunica bem, você já tá de parabéns. Uau. E essa aluna que você tá falando que se coçava, sim, você conseguiu destravar isso nela assim? Ela tá ótima hoje em dia. Que legal. Né? Alegria. E não só ela, tem uma aluna na Flórida. Que foi aquele mesmo, o carvão para ser lapidado. Até eu falava assim, eu preciso de uma ajuda divina. O que eu vou fazer? Uau. Agora é meu desafio. Eu preciso fazer essa pessoa falar. Então vai muito assim do comprometimento do profissional também. O quanto eu quero que esse aluno aprenda.
O quanto eu quero que o dinheiro dele seja valorizado. Uhum. Né? Que o dinheiro dele seja valorizado. Né? Que ele sinta que ele tá pagando por algo que ele tem retorno. Eu acredito que numa escola como a sua, assim, né, Tainara, essa personalização, essa personificação, talvez, do objetivo, ela seja muito mais clara do que em umas escolas de escala maior, né? Por exemplo, se tem 30 alunos numa sala, é muito difícil o professor perceber isso, né? Perceber ali as barreiras. A gente e tem turmas adequar. super reduzidas, as turmas são reduzidas. Uau. Eu preciso saber o que está acontecendo com cada aluno. Lá tem aula particular e tem de turma também, tem ou não? Tem turmas pequenas, né? Então, turmas a gente pequenas. atende muitas turmas pequenas, de no máximo 8 alunos. Para ter esse atendimento de o que está acontecendo com cada um. Né? Que cada um ali vai aprender inglês de uma determinada maneira, em um determinado tempo, vai ficar fluente em um determinado tempo. Alguns vão se desenvolver mais rápido, outros não. Então, tem toda essa atenção. Eles têm um suporte diário. Tudo que um aluno ali no exterior precisa. Eu preciso falar com a minha patroa aqui, né? Minhas alunas que trabalham lá. Me ajuda a traduzir isso aqui, me ajuda. Então, eles têm um suporte todos os dias. Então, além das aulas, eles têm esse suporte para ajudar mesmo na comunicação, para ter esse contato maior com o inglês. Não é um aluno que só vai ali para aula, assiste a aula e tchau, pronto, acabou. E o professor esqueceu dele. Não. Então é algo que ele vai se sentir acolhido. Que se ele tiver algum dia desmotivado ou não tá conseguindo cumprir com as coisas que ele precisa, a gente vai saber como conversar com aquele aluno. Porque outra coisa que a gente espera é estar motivado todos os dias. E não estamos. Não, a gente não está motivado para trabalhar todo dia. Não. Então você não vai estar motivado para estudar inglês todo dia. O que vai fazer você estudar e ficar fluente é a sua consistência. É o quanto você faz, é a sua disciplina. A dedicação. É você saber o seu porquê. Qual que é o seu why? Bom, você falou, Tainara, de que uma pessoa aprende um caminho, ela expande, né? Sim. Você falou que quando uma pessoa, por exemplo, aprende uma língua, ela facilmente aprende outra, porque destravou ali. E você citou a questão do empreendedorismo também. Você aprendeu um caminho de empreender. Gente, a Tainara tem uma outra empresa que a gente quer falar agora um pouquinho, que é o Instituto Freitas Oliveira. Isso. Como é que é isso? Você empolgou, um monte de empresa. Não, você achou ali uma oportunidade especial em Nazário. Sim. Explica o que é o Instituto, por que Nazário, o que é, tá, né? Nazário é interior de Goiás, é uma cidade que eu não conhecia até pouco tempo. E, assim, eu fui muito abençoada em conhecer a minha sócia lá, porque eu tenho uma sócia. E ela já trabalha na área, ela é pedagoga, ela trabalha com o negócio dela de acompanhamento escolar. E ela começou a procurar alguém para ensinar inglês. E ela foi vendo que não era tão simples. E aí um amigo em comum nos apresentou. E foi assim, aquela coisa que deu certo ali de cara. E eu fui conhecer a cidade, né, e tudo, e analisar mesmo. O que eu faço? Como que vai ser isso aqui? E a gente, depois de muito tempo planejando, resolveu colocar em Nazário, levar para Nazário o Instituto. O Instituto Freitas Oliveira, ele vai levar curso de inglês, acompanhamento escolar, individualizado, algo bem personalizado. Ela já faz um trabalho muito bom atendendo as crianças nesse reforço. Nutricionista, psicóloga, fonoaudióloga. Então, a gente está levando para uma cidade pequena algo muito inovador. Estrutura, né? Sim. Um beijo pra Nazário, minha sogra é de Nazário. Um beijo, Nazário. Você é lindíssima. Nazário é incrível. Tem um ambiente muito bom. Legal. Então, assim, o clima de interior. E acreditar na cidade, acreditar no potencial que tem ali. Acreditar nas pessoas que também podem abrir a mente e estudar inglês. Então, ali ainda não existe algo desenvolvido para ensino de inglês. E a gente tá levando isso pra lá porque eu acredito na cidade, ela acredita na cidade. É a cidade dela, ela é de lá. Então, um beijo pra Carol também. Carol, um abraço só pra você. Sócia. Um abraço, Carol. E é um negócio que, assim, a gente tá usando... Eu tô usando a minha experiência, que eu já tenho, e levando pro Instituto, e mais as ideias dela, né? Pra fazer tudo em conjunto. E é o que eu falei, do jeito que você faz um negócio, se tá dando certo, continua ali naquela linha... Não desvia nem para direita nem para esquerda. Continua na linha que dá certo. E é desse jeito que a gente está fazendo com o Instituto também.
Sociedade é tipo um casamento, assim, Com né? certeza. Você... É um casamento. Eu falei, casamento. nossa arraiá de inauguração foi o casamento. Casamento, é um arraiá, né? Então, depois vocês entram lá, pessoal, no... Instituto Freitas Oliveira. @Instituto Freitas Oliveira. Você vai conferir essas imagens do arraiá lá, que foi Nazário, na Feira Coberta, é isso mesmo? Isso, foi na Feira Coberta. E assim, o fato de vocês empreenderem, né? Numa área pouco explorada na cidade, deu um gelo na barriga. Sempre a gente tem assim poxa, a gente acredita no futuro assim, quando a gente põe o pé, mas dá aquele frio assim. Você sentiu isso? Tá sentindo? Medo. Como é que é isso? Acho que tudo que é desafiador e que é muito bom gera medo. Uhum. Então, se der medo, vai com medo mesmo. Uau. Aí é que tem que ir. Né? Aí que tem que ir. Se teve medo, é porque ali tem mudança, tem algo bom pra vida. Uhum. Então, é claro que eu fiz tudo muito bem pensado. A gente tá fazendo tudo com o pé no chão, né? Então, isso é algo que vai desenvolver a cidade. Não tem erro. Algo que é bom, que é de qualidade, não tem como dar errado. Então, a gente tá focando nossas energias em levar qualidade, levar algo que não tem pra uma cidade pequena. Né? Às vezes as pessoas perguntam, não, mas como assim uma cidade pequena? O que você tá fazendo lá? É acreditar mesmo, acreditar. Eu acredito nas pessoas de forma geral. Acho que um grande problema, às vezes, das pessoas não falarem inglês é elas não acreditarem em si mesmas. Então, mas eu acredito. Seu potencial. Eu acredito no meu e no delas. Então, as pessoas são capazes. Então, ali tem muito para dar certo. Então, a gente tá ansioso e já começando aí a atender. Em julho tem colônia de férias, tem bastante coisa legal vindo para Nazário. Então, Atenção, vou ficar entre Goiânia e Nazário. Atenção, Nazário! Olha só, hein, pessoal? Instituto Freitas de Oliveira chegando aí. E fique atento que tem muita coisa maravilhosa para acontecer aí com esse instituto e essa cidade maravilhosa. Com certeza. Tainara, a gente tá partindo pro final aqui, mas tá sendo bom demais, rapaz. É um aprendizado. A gente é tipo um Jô Soares, assim, a gente aprende tudo um pouquinho com cada um que senta aqui, né? Já assim, então, um abraço pro Fabão também, Otto Brosman, que tá lá atendendo os clientes dele. Mas a gente tem mais algumas perguntinhas aqui. Tá bom. Eu quero te fazer uma pergunta, assim, na sua carreira até aqui, tanto na sua vida empreendedora e tal, o pessoal, qual foi a barreira maior que você, assim, qual foi uma dificuldade maior que você enfrentou, que você falou assim, uau, aquilo ali foi uma superação, assim, ou que você enfrenta na sua carreira como empresário? Tem alguma coisa assim que aquilo ali é um desafio para poder superar? Eu acho que a minha vida é cheia de desafios, desde o início, né? Desde aprender inglês, de sair de casa muito nova, de ter que me virar com tudo sozinha, de sair de empregos, né, para sair dos empregos que eu tinha segurança, né, aquela segurança. Falsa segurança. Né, e acho que o maior desafio mesmo foi abandonar a mente de professora e começar a pensar como uma professora empreendedora. Eu não sou uma pessoa que tinha dinheiro e comprou uma franquia de uma escola de inglês, eu criei a minha. Então, e essa escola, que é a Connect, que tem esse nome por conectar pessoas. Eu acredito muito na conexão entre pessoas. Então, a escola que te conecta com o mundo através da língua inglesa. Então, eu uso o inglês para cumprir meu propósito aqui, que é ajudar as pessoas através do inglês. Cumprir meu propósito aqui na Terra. Então, o que eu penso como desafiador, ser empreendedor no Brasil é desafiador. Você tem problema, gente. Eu nunca pensei que seria fácil. Eu nunca fui aquela pessoa, eu quero ser empreendedora porque eu vou trabalhar menos. Ou porque eu vou ganhar muito mais. E não é assim. Né? Eu precisei buscar os caminhos. Então, eu tô sempre estudando. Eu tô sempre lendo. Então, eu leio muito sobre negócios, eu estudo muito sobre essas partes de empreender. O empreendedorismo no Brasil, ele tá crescendo. Quando a gente fala em empreender, a mente do empreendedor hoje em dia, ela é diferente. Ela pensa diferente. Quando a gente tá no meio, principalmente no meio de empreendedores que pensam da maneira atual, você percebe a diferença. Não é aquela pessoa que tem um dinheiro e ela abre um negócio. É algo sobre valor também. É sobre o que você entrega para as pessoas e que tem valor. E que faz diferença. E que faz diferença na vida delas. Isso é empreender. Então, não é só ter um negócio ali, vender para ganhar dinheiro. Né? Então, é desafiador todos os dias, Bruno.
Essa é a verdade. Todos os dias. Você vai cair, você tem que levantar. O negócio é nunca desistir. É cair 10 vezes e levantar 50. Porque tem desafios. Todo dia é um desafio novo. Todo dia você tem que lidar com um problema novo. E quanto mais você cresce, mais desafio você tem. Exatamente. E aí você pode optar, ok, eu posso ficar aqui quieta com essa quantidade de alunos atendendo aqui, ou eu posso querer crescer. E quando você escolhe crescer, você tem que automaticamente estar ciente que vão vir problemas. Sim. E quanto mais alto você sobe, mais o risco, assim, por exemplo, os caras que escalam o Everest, né? Ele sabe que a proeminência dele chegar lá e ganhar um prêmio, uma visibilidade mundial, o cara subiu o Everest. Só que quando ele tá lá em cima, o risco, né? É bem maior. Muito maior o risco de queda, o risco de ficar sem ar, não sei o que, de congelar. Então, quando a gente expande os nossos negócios, é que a gente fala muito disso nas nossas empresas, enfim, e na empresa dos convidados, é mais nessa necessidade que a gente tem de lembrar disso todos os dias, né? Tipo, que nem você falou, você acorda todo dia sabendo que você tem um leão para poder derrubar um urso. Então, assim, pensando nisso, eu queria que você fizesse suas últimas considerações, né? Você pudesse falar assim, ou pro seu aluno, assim, ou para quem vai ser seu aluno, o que ele pode esperar da Connect. Ou assim, o que você diria para alguém que está começando na sua área? Alguém que é professor de inglês ou que tem uma necessidade, que tem um desejo de empreender de alguma maneira, por favor. Nós, professores, nós não somos criados para ser empreendedor. Eu não aprendi na faculdade, eu não escutei em escolas. Então, assim, foi do zero mesmo, de algo que estava dentro de mim, latente. Então, a pessoa tem que observar o tipo de comportamento. Eu costumo dizer que nem empreender é para todo mundo. Né? Então, às vezes, a pessoa pode se frustrar também por não ser para ela. Porque tem que gerar uma paixão por aquilo ali. Eu tenho a paixão por inglês, eu tenho a paixão por empreender também. Eu adoro administrar. Então, tem toda essa parte no empreendedorismo. Então, a pessoa entender que tipo de profissional ela quer. O que ela quer alcançar. Como que ela vai alcançar aquilo ali. Então, tem diversas maneiras. Para alcançar o que eu queria na minha vida, o que eu quero, eu preciso estar aqui onde eu tô. Então, eu sei onde eu quero chegar. E para os alunos, né? O inglês, aprender inglês é algo complexo. É algo que depende, assim, muito do método da escola que você escolhe, mas depende muito do aluno. É 50%, 50%. É um jogo que eu não consigo jogar sozinha. Eu preciso ali da consistência, da disciplina. Eu costumo dizer que a gente pode se arrepender de várias coisas na vida. Você se arrepende, às vezes, de ter comprado um calçado, de ter gastado dinheiro à toa, mas você não escuta alguém falando que tá arrependido porque é fluente em inglês. Verdade. Não escuta. Então, é algo que você não vai se arrepender. Só que tem esse processo. Não é todo mundo que vai estar disposto a passar por ele. Nem sempre ele é fácil. Vai ser assim, acordar todo dia e vamos lá. Eu vou mesmo assim porque eu tenho disciplina. Não espere motivação todo dia para estudar inglês. Mas tenha um foco, tenha um porquê. Eu sei onde eu quero chegar. E dali você consegue. E é algo que não se arrepende nunca. Isso é o que eu tenho pra dizer. Thank you. Fascinante. Thank you. Pessoal, aqui fechou Very com chave nice. de ouro, né? Fechou com a cerejinha do bolo, né? Pessoal, você nunca vai se arrepender por falar inglês. Isso é fortíssimo, né? Pessoal, aqui a gente vai ficando com esse episódio que foi de fato assim um serviço, né? Foi um serviço ao aprendizado da língua inglesa, e eu espero que tenha sido uma inspiração maravilhosa para você conhecer mais da Tainara Fabi e das empresas dela, Connect Language e o Instituto Freitas Oliveira. Assim, então, as últimas considerações aí, a gente findar essa conversa maravilhosa. Primeiro, eu queria pedir pro pessoal seguir, comentar, compartilhar e também agradecer a presença da Tainara aqui, foi muito bom. Foi ótimo. Muito enriquecedor esse prazo. Pessoal, aqui na descrição do vídeo do YouTube você vai ver as redes sociais da Tainara. Por gentileza, vai lá também e faça a alegria. E olha, muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe e nos vemos no próximo episódio. Bye, bye. Bye, bye.